Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você não conhece alguém que é escravo? Escravo da modernidade? É isso que eu quero falar sobre esse tópico, este vídeo, levantando o tema da escravidão. Escravo é aquele que está privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a que pertence como propriedade. Então, se você tiver mera semelhança com este item, você saiba que é um escravo, como descreve aqui o texto. Quem eram os escravos de Faraó? Em geral, os escravos do Egito eram descendentes de outros, de outros trabalhadores que também já levavam essa vida de escravidão, e eram filhos de outros escravos. O povo escravizado eram os hebreus, que tinham se aproveitado do domínio ixo, estabelecendo-se lá pacificamente e ocupando posições importantes na região. A colaboração hebraica com os ixos acabou custando caro. Os hebreus passaram a ser escravizados depois que os egípcios expulsaram os ixos. E para alguns pesquisadores, Ramsés, você já deve ter ouvido, é considerado o faraó do êxodo dos hebreus relatado na Bíblia. Êxodo é a saída de um povo ou de uma multidão, de um país ou de uma região, que nós hoje chamamos como emigrante. São os emigrantes, Êxodo é o deslocamento de pessoas de um estado para outro, de um país para o outro. Aí é êxodo. Quem não se lembra do êxodo rural? A escravidão no Brasil iniciou-se por volta da década de 1530, quando os portugueses implantaram as bases para a colonização da América Portuguesa, para atender mais especificamente a demanda dos portugueses por mão de obra para o trabalho lá na lavoura, Precisava-se de mão de obra, porque nessa época os portugueses tinham percebido que vinham já tendo problema com os nossos índios, Porque eles diziam que os índios não eram assim trabalhadores como os negros. Por isso, os índios não serviram para ser escravizados. Ou seja, não detinha valor comercial. Seria o ouro, os negros, e a prata, os índios. Estou fazendo uma comparação esdrúxula, mas a valorização que nós estamos observando dentro desse critério de escravidão foi totalmente mercantil, como mercadoria. As pessoas eram tratadas, eles eram tratados como mercadoria, escravos, os índios, E a escravidão em massa ocorreu com a abertura das rotas comerciais no Atlântico. A Europa e a América transformou o escravo em um dos principais produtos de exportação, gerando grandes lucros à elite de várias sociedades africanas. E para quem não sabe, quem fazia essa venda, essa troca, essa permuta com os negros ao povo das Américas, da Europa, eram os próprios negros. Então, a escravidão, ela foi um instituto, para aquela época, de exploração da humanidade, exploração humana, exploração da mão de obra humana, e a qual muitas pessoas estavam envolvidas com fins financeiros, com fins de mercado, para lucrar com esta permuta, com essa troca. Eu te vendo esse escravo e você me paga. Mas tinha por trás dessa negociação o próprio negro, que fazia ali essa negociação, A escravidão moderna é o que eu quero falar agora.
E a escravidão moderna? Ainda existe a escravidão no mundo? Existe a escravidão ainda hoje, se denota esses tipos de abuso contra as pessoas, né? A escravidão moderna é composta por dois componentes principais: trabalho análogo ao de escravo e o casamento forçado, que você vai ver ainda isso, ainda no Brasil. Se você fazer uma corretiva, você vai encontrar muitos trabalhos análogos a escravo. E na própria Ásia, aqueles casamentos forçados, cuja mulher ela vai ali chorando, vai ali se esperneando, mas dentro daquele conceito deles lá, né, desses países, desses lugares, existe essa possibilidade de uma pessoa casar contra a sua vontade. E isso são fatores à escravidão. Ninguém pode ser obrigado a nada, nem mesmo tomar uma certa medicação com fins de salvar a humanidade, mas que está em caráter experimental. Isso é abuso da integridade física. Você não pode ser cobaia de nenhum tipo de experimento cuja a sua eficácia é duvidosa e o seu efeito colateral não está claramente específico, porque o curto tempo dessa descoberta para combater um certo tipo de mal, ela é muito curto tempo. Então, nem mesmo as pessoas que aplicaram esse tipo de antídoto sabem dos efeitos futuros. Então, isso aqui incorre também dentro desse critério de abuso contra o corpo, contra a pessoa, né? E isso é muito gravíssimo, diga-se de passagem. Então, ambos se referem à situação de exploração que uma pessoa não pode recusar ou deixar por causa de ameaças, violência, engano ou abuso de poder. Isso tudo que aconteceu e esse análogo que eu fiz aos experimentos serão cobrados mais tarde, não tenham dúvida disso. Deus queira que tudo termine bem. Então, como eu falei no princípio deste vídeo, escravo é aquele que está privado de liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a que pertence como propriedade. Quero deixar bem claro que nós, como seres humanos, não somos propriedade do governo. Nós vivemos, nós nascemos, nós somos nativos da nossa terra natal e nós incorremos dentro das leis constitucionais, a qual ela vislumbra a compatibilidade dos direitos humanos. Aquilo que fere os direitos humanos, os princípios legais, né, da dignidade humana, está realmente cometendo um crime contra a humanidade. No mais, fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e não deixe de dar o like. Eu voltando de novo aqui no canal Espaço Social Rio.